Graça e paz, irmãs e irmãos, mais uma vez. Muito bom a gente estar junto aqui. Eu sempre digo que a gente que anda com o Senhor, ainda que a gente sabe que a gente tenha se tornado santuário de Deus, a gente está reunido sempre, ou deveria ser um motivo especial, né? Quanto mais pessoas com o coração do Senhor estão juntas, mais é crescido certamente. Jesus gosta de comunidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma comunidade. Jesus disse que estaria com certeza onde 2 ou 3 pessoas adiante estariam também. Deus é assim, né? Eu sempre falo que Deus é um Deus de grandeza, Deus é um Deus de povo, né? Ele gosta dessas coisas, e não é à toa que Ele criou esse mundo para que ele fosse povoado, multiplicar, para que todas as coisas fossem abundantes, e são, né? Ninguém precisa hoje dizer que no mundo há abundância para todas as pessoas. Vocês já estão me conhecendo e sabem que muitas vezes as reflexões bíblicas que eu faço não são comuns, né? Eu já assustei até bispo com as minhas reflexões, mas mesmo assim, não sei, Deus, né? Eu olho para Jesus. Eu não acho que Jesus tenha sido, vamos dizer assim, aquele modelo de moral judaico, ou aquele modelo de moral que estava estabelecido no tempo dele. Eu acho que é por isso que o pessoal, enquanto as pessoas que buscavam suas necessidades eram supridas, aqueles que tinham já a moral estabelecida e vigente tiveram dificuldades com Jesus, né? Para além de todo o aspecto sacrificial e de propósito de Deus que havia em Cristo Jesus, e ele assumiu isso, a gente sabe que ainda que tirasse tudo isso, ele seria morto. Ele mesmo disse: os profetas de vocês vêm e vocês os matam, né? Jesus conhecia muito bem a sociedade. Essa já é a introdução do meu sermão, porque eu acho que é comum as sociedades estabelecerem seus modelos. Isso acontece em todas as épocas. E quando a gente trata de família, quando a gente trata de papéis familiares, não é diferente. É assim também. E a gente não pode se enganar querendo colocar referenciais humanos para as coisas de Deus, porque Deus sempre faz, né? A gente sempre tem que olhar o contrário. Quais são os referenciais de Deus para a gente se comportar? E não muito raro eu tenho chegado a conclusões que também não é raro encontrar. A gente pega nossos referenciais culturais e colocamos esses referenciais com palavra de Deus ou com referenciais de Deus para nós. Se você chegar lá, por exemplo, o pessoal do Alcorão, é o mesmo Deus, não é não? É ou não? Eles falam de Deus, né? E não negam a Bíblia. Mas, no entanto, se nós olharmos para o modelo familiar deles aqui no Brasil, ninguém vai provar, a não ser quem ainda mantém o patriarcado como modelo familiar. É ou não é? Em que as mulheres ainda são consideradas inferiores em suas relações maritais, onde todo o poder da mulher está no homem. Ele é dono, né? Ele ainda tem governo, e não só o governo, como o comando e tudo mais. Se nós olharmos para a Bíblia, do ponto de vista cultural, como é que eram as famílias do Antigo Testamento, né? Primeiro que existia também uma hegemonia patriarcal e poligâmica, não é isso? E ainda, inclusive, no próprio tempo de Jesus, as relações maritais, as mulheres ainda nem eram contadas no censo, mulheres e crianças. Hoje, se eu perguntar para você se isso é vontade de Deus, o que a gente vai dizer? Não é possível, né? Ou é? Não é, mas está lá na Bíblia, não está? Então tem muita coisa que a gente precisa refletir, e por isso que eu gosto quando, e aí a gente confunde
O Espírito Santo ele está aqui para inspirar e não para ditar. Porque se por lei ou por comportamento a salvação estivesse, né, aí as suas bases, então a gente não dá inspiração. Porque o que você faz diante da lei? Diante da lei, que em princípio é cega, ela não vai pender para nenhum lado da balança. Ou você está certo se cumpre, ou você está errado se não cumpre. Em princípio é assim, né? Deus quis outra coisa, porque Ele percebeu que desse jeito não deu certo. E hoje eu estou aqui para falar sobre como Deus então estabelece para nós princípios para a família, para a paternidade, para a nossa vida. De início eu já estou dizendo, nós não podemos pegar nenhum modelo social, nenhum modelo de nenhuma nação, nenhum modelo de nenhuma família em particular e dizer que esse modelo é o que Deus se agrada, ou é o que Deus quer. Porque o modelo que Deus se agrada, o que Ele quer, vem dele, e não da gente. E eu acredito muito, portanto, que o modelo que Deus se agrada não parte de papéis pré-estabelecidos, mas parte de relacionamentos e de como eles se dão, de como as pessoas se consideram. Para isso eu quero convidar você a abrir comigo, nós vamos refletir a partir de uma figura de paternidade que Jesus apresenta numa parábola em Lucas 15, que provavelmente a gente conhece de cor e salteado. Eu quero que vocês abram comigo o versículo 1 e 2. Não sei porque eu deixo meu óculos para lá. Estou sério, né? Acho que é a partir depois do 11. 1 e 2 dizem assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Traduzindo, aproximaram de Jesus todas as pessoas que a religião e a moral judaica consideravam desprovidas de qualquer direito de ouvir a Deus. Está claro? Publicanos e pecadores são xingamentos, pessoas que não tinham direito para a religião judaica e para as pessoas de moral daquela sociedade. Eram pessoas que já haviam sido condenadas, pessoas que suas práticas eram reprováveis, não importasse o que elas fizessem ou dissessem. É isso que está sendo dito aqui. Essas pessoas, diz o texto, se aproximaram de Jesus. E o versículo 2 vai dizer, para ouvir, e o 2 vai dizer, e murmuravam quem? Os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, de cara, Jesus está sendo reprovado pelas autoridades da religião judaica. Jesus está sendo reprovado por acolher publicanos e pecadores, por sentar e comer com essas pessoas. Por quê? Porque, segundo a religião, somente os judeus tinham direito de fazer isso na presença uns dos outros. Nenhum judeu jamais iria oferecer a sua mesa ao publicano que negou a religião para servir o Império Romano como cobrador de impostos. E nenhum judeu jamais compartilharia sua mesa, sua casa, seu cumprimento e a palavra de Deus com um pecador que já está condenado. Portanto, é perder tempo, né? Então, Deus apenas tinha escolhido, ou eles interpretaram que eles eram o povo santo escolhido até aquele momento, ou ainda pensam dessa maneira. Mas Jesus, o comportamento de Jesus vai ferir isso, vai ferir o modelo dessas pessoas de sociedade diante e na presença de Deus. Então, o 3 vai começar. Então Jesus propôs parábolas, ele fala 3 aqui.
A primeira delas, a gente conhece como da ovelha perdida. Então Jesus está dizendo assim: um pastor, e então não vou ler, só vou contar. Um pastor, ele tem 100 ovelhas no seu rebanho, e de repente ele se dá conta de que uma se perdeu. Ela se perdeu. Ela queria deixar o rebanho? Não. Ela, por alguma razão, ela se perdeu. Não foi de interesse próprio dela. O interesse da ovelha era estar junto do rebanho e junto do seu pastor. Ela se perdeu. E aí diz que no deserto o pastor deixa as 99 unidas, juntas, e vai em busca daquela que se perdeu. E o texto sempre termina do mesmo jeito. O texto termina assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual é a moral? Ou seja, são justos fariseus e escribas, homens da lei, da religião, do conhecimento. Vocês não precisam de mim. Eu vim para aqueles que não estão no meio de vocês. Vocês já estão salvos, vocês já estão com a vida resolvida, mas eu vim para quem realmente não está com aprisco, está desgarrado, essa ovelha que está perdida. E eu digo: é por ela que eu vim. Ou a resposta para eles ouvirem? Certeza não. Concordam comigo? Lembrando que Jesus está contando a parábola por causa da introdução. Ele recebe pessoas indignas e os religiosos estão dizendo assim: eles são indignos e o Senhor não deveria comer e beber com eles. Muito mais atendê-los. Não pode. Então Jesus conta a primeira parábola: olha, eu prefiro aquela que se perdeu do que vocês que são salvos. Nem é uma coisa interessante. Que pastor vai negar 99 que estão ali com ele, que estão sustentando ele, que estão fazendo as coisas devidas, seguindo as regras, entregando tudo que é esperado, mas aquela que não é se desagarrou, ela se perdeu. Ele vai e deixa as 99 em busca da perdida. E ainda diz no final: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Gente, ninguém vai concordar com isso. Quer dizer que o perdido vale mais do que 99 justos? Todo mundo fazendo certinho, de acordo com a regra, e ainda valorizar aquele que não está fazendo? Por quê? Como assim? Que sentido faz isso na cabeça de qualquer um, de qualquer sociedade? Como a sociedade vai pegar 99 que são certinhos, que cumprem as leis, que pagam os impostos, que vivem de acordo com o que é esperado, e de repente o líder está dizendo assim, que melhor é aquele que está errado? Como assim? E que no céu vai ter festa, porque esse então foi resgatado, do que aqueles que já estão resgatados. Bem, nenhum líder, nenhuma sociedade, se vocês ainda concordam comigo, então na linha de raciocínio que eu estou fazendo, vai trocar 99 certos, organizados, que fazem tudo que se espera, que cumprem todas as leis, então portanto são agradáveis, que socialmente falando estão num bom ciclo, do que aquele que está completamente fora desse quadro. Como assim? Mas lembre-se do começo que eu falei: a gente precisa olhar para o reino de Deus com o olhar de Deus, e não com o olhar da sociedade, e nem com o olhar da religião. Deus está propondo outras coisas, e Jesus precisa ser relido, entendido de novo pela igreja. A segunda parábola vai na mesma direção. Jesus conta assim: qual a mulher tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa, procura por todos os lugares, cada cantinho, até achar aquela dracma perdida? Bem, as pessoas responderiam de que maneira? Nenhuma. Jesus está causando impacto com a parábola que está contando.
Primeiro que dracma é uma moeda que não tem valor, muito, né? Não tem valor. E ela tem 9, por causa de uma moeda praticamente sem valor. Ela vai ter um trabalhão desse. E pior, o final da história é mais alarmante ainda, porque a história termina assim, né? E, tendo a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido, e vos afirmo que, de igual modo, há um júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. As vizinhas falam assim: essa mulher dando valor e gastou o dia inteiro, sei lá quanto tempo de serviço, varreu a casa, teve um cuidado, muito melhor foi o serviço que ela fez na casa do que achar essa moeda que não tem valor nenhum. Não faz sentido. E Jesus está dizendo para aquelas pessoas: olha, do jeito que essa mulher se alegrou diante de uma moeda que não vale nada, o reino de Deus entra em júbilo, os anjos de Deus entram em júbilo de uma pessoa que não vale. Eu tenho certeza que não é isso que anda no nosso coração. Geralmente a sociedade nos ensina a olhar para as pessoas em que ela diz não vale nada e a gente concordar realmente não vale nada. É uma tendência da gente, né? O que ela contribui? Só dá despesa. O que ela contribui? Só gasta com ela. E aí Jesus certa vez coloca também lá em Mateus 25 um texto muito estranho, porque ele vai dizer assim: eu vou separar os cordeiros dos cabritos e vou dizer quem é digno do reino de Deus e quem não é digno do reino de Deus. E ele vai afirmar: os pequeninos, esses pequenos, são dignos do reino de Deus. Então Jesus diz assim, e aí vão me perguntar: por que a gente não está entrando se a gente fez e cumpriu toda a lei direitinho? E ele vai dizer assim: o critério é quando vocês foram visitar um preso na prisão. Vocês foram visitar a mim. Nós temos sido ensinados que essas pessoas realmente não têm mais jeito para elas. Há muitas pessoas que acham que a gente perde dinheiro. O cara vai, causa prejuízo e a gente depois vai ter que sustentar vagabundo na prisão. É um pensamento muito comum hoje. Eu tenho certeza, e muito crente pensa assim, né? Mas Jesus está dizendo: eu estou lá. Eu estou lá. E quando vocês visitam uma dessas pessoas lá, nessas condições, completamente perdido, completamente errado, vocês estão me visitando. E eu vou considerar isso no último dia. E aí ele vai incluir os doentes, e ele vai incluir os sem teto, e ele vai incluir as pessoas que não têm o que comer. Pastor, mas o que é isso? Vocês sabem que eu não faço reflexões simples, né? Faço reflexões que nós temos que voltar para a Bíblia e também fazê-las. Tem gente que não tem coragem de fazer, mas eu levo vocês a refletir comigo algumas questões bíblicas difíceis da gente cumprir, porque a religião hoje eu acho que não mudou. Ela continua esperando e querendo apenas as pessoas certinhas, as pessoas que já estão com tudo em ordem e que vão entrar e não vão causar problemas. São como as 99. Quando chegam pessoas assim na igreja, a gente abraça, acolhe e já entra. Olha lá, se a gente já não dá o culto, se disser que é religioso, que é pastor principalmente, a gente nem pergunta e procura saber quem é. Que é certinho, olha, ele está bem vestido, paletó, gravata, tem bom discurso, está tudo bonito. Mas se entra uma pessoa que a sociedade já relegou, o que aí 2, 3 já na porta, preocupados, vigiando, vamos ver como é que vai ser, se a gente vai precisar interferir, que medidas vamos tomar, para a gente, se preciso for, conter. Tem um pastor, colega meu, o nome dele é Moisés Koch. Quando chegamos em São Paulo para estudar, ninguém nos conhecia ainda, somos de outra região. E ele foi convidado para pregar na catedral. E ele falou para o pastor assim: olha, eu vou pregar um texto diferente e vou chegar depois do culto
ninguém vai saber, sou eu e nem o senhor. Tá bom? Tá bom. Bem, ele entra na Catedral de São Paulo com um maltrapilho mendigo e muito sujo, fedido, né? E sentou lá na catedral. Bem, você já sabe o resultado, né? Estava sendo posto para fora em alguns minutos. E aí, pronto, né? Aí ele constrangeu toda uma catedral, porque ele era o pregador da noite. Irmãos e irmãs, eu quero ir então com essa reflexão até esse momento para a terceira parábola. A terceira parábola tem um diferencial em relação às últimas duas primeiras. As duas primeiras, as perdas, elas são ocasionadas sem que, por duas razões. Primeiro, porque tanto a dracma que não tem valor, como também a ovelha que se perde, do ponto de vista econômico, social, moral, religioso, ninguém perderia tempo para ir resgatá-las. Está claro esse ponto para vocês? Ninguém perderia tempo, nem com a dracma e nem com a ovelha que se perdeu diante de 99. Não é producente, não é econômico, não vale a pena você colocar 99 ovelhas em risco por causa de uma. Não vale a pena você varrer a casa e tratar a casa por causa de um lugar de sem valor. Não vale a pena. Mas Jesus termina de um jeito inesperado. Vale a pena demais. Vale a pena demais. Eu estou aqui nessa condição de quem não vale a mínima, quem não tem o mínimo valor. Eu estou aqui por causa dessas pessoas. Jesus, certa vez, então, em outro evangelho, vai dizer: eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar doentes e pecadores ao arrependimento. A terceira vai ter um diferencial, e eu quero ler com vocês agora, a partir do verso 11. Continuou, então, é sequência, né? Continuou a terceira parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me caem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos concidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, onde o anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também, e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque meu filho estava morto e ele viu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviram as músicas, a música e as danças. Chamou os criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sigo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens
ou meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui tem algumas nuances no texto. A ovelha, enquanto a ovelha e a dracma, por uma razão não conhecida, se perderam, a gente tem então um agravante aqui. Um agravante. Primeiro, essa palavra é toda fora de lugar. Para quem conhece o tema, sabe que filho mais novo não tem herança. A lei ainda é do patriarcado, onde só o filho mais velho tem direito à primogenitura, e ele seria o senhor da casa. Uma vez que o pai morre, todos os demais irmãos, aqui no caso era mais um, criados, ovelhas, tudo passava a ser posse e a ser por herança do irmão mais velho. Então, primeiro é uma causa estranheza para quem está ouvindo. Como assim o mais moço diz que tem direito e ele ainda ganha herança? Isso não existe. Nessa nossa sociedade isso não existe. Essa lei não existe. Então Jesus já começa a frustrar com essa perspectiva nova que ele está dando. Um pai que dá herança para todos os filhos, um pai que desrespeita o direito de primogenitura, um pai, que está envergonhando o filho mais velho, relegando a mesma condição e ao mesmo status do filho mais novo, e um filho mais velho que é exemplar, um filho mais velho que trabalha, está trabalhando nos campos, um filho mais velho que, como ele mesmo disse, não desperdiça o dinheiro do pai nem com festas, se o pai não lhe der e não lhe permitir. Que filho exemplar! Esse filho é digno de louvor. Mas aquele outro, como assim ganhar herança? Não tem cabeça, vai desperdiçar, vai perder tudo, vai fazer bobagem, vai fazer com que a família se descontrole. É isso. Faz sentido o filho mais velho no final ficar conhecido como ele ficou, porque foi exatamente o que aconteceu. O filho mais novo não foi preparado para governar a casa. Ele não foi colocado sobre ele as responsabilidades que é colocado sobre o filho mais velho. Até hoje é assim. Eu casei com uma filha mais velha, eu sei qual o peso, eu sou caçula da minha casa de muitos filhos. Eu sei exatamente o tamanho do abismo em que há entre um caçula de muitos irmãos, em que todo mundo paparica, ainda mais na minha idade. Vindo muito depois, meus irmãos eram todos organizados financeiramente. Era uma festa do meu aniversário, era uma festa com meus irmãos. Eu esperava que eles fossem para a casa dos meus pais, porque eu sabia que eu ia ganhar muitos presentes, e todos queriam fazer isso, me bajular, me dar presentes, porque já eram criados, eu era a criança ainda da casa, e foi assim mesmo. Mas a irmã mais velha, quando olho para a história da minha irmã mais velha, ela foi a primeira a sair de casa, ainda nova, porque os pais não podiam criar. Ela teve que trabalhar em casa de família, ser maltratada, e coisas que ela certamente nem disse que podem ter acontecido, a gente não sabe. Mas ela então foi para a cidade, da roça para a cidade, e lá ela batalhou e saiu tudo, ela se formou em pedagogia. Ela no final da vida tinha 2 aposentadorias, uma como professora e outra como coordenadora na escola, e então assim, foi essa vida que levou os pais para a cidade, comprou a casa e até o fim, ainda era uma mantenedora da casa, e o caçula. Eu entendo muito bem o que esse filho mais velho aqui estava sentindo na pele, e como qualquer pessoa normal vai entender e vai saber. Mas Jesus, ele nessa parábola, ele vai estar dizendo de um pai que não fez conta dessas coisas, de um pai que o filho mais novo pediu herança dele. Era uma negligência séria, um desrespeito sério.
aquela cultura, aquela sociedade. Esse pai não seria aprovado naquela sociedade pelo seu ato. Como assim? Ele não seria. Outra coisa, né? Quando o filho volta, aquele pai o acolhe como filho, é outro exagero. Um gastador volta, né, sem nada, completamente espoliado de tudo. Teve uma vida desaprovada. Para um judeu, alguém chegar numa circunstância de viver entre porcos e comer da comida dos porcos, isso é prova factível de que desperdiçou sua vida e inclusive transgrediu os mandamentos de Deus com toda a força. Como pode alguém que se colocou na condição de porco, um animal impuro, indigno, inclusive ser comido, ainda mais conviver e viver junto deles? Bom, e o pai faz o quê? Nem o espera chegar, nem espera ele fazer a confissão toda. Se perceberem, o pai o interrompe na metade. O pai reconhece como filho, o pai dá o anel da família, o pai tira a vergonha que ele estava na condição de escravo porque estava descalço, o pai calça com sandálias, o pai lhe dá vestimentas da casa e ainda por cima dá uma festa, porque esse desnaturado volta para casa. Gente, qual é o modelo que a gente tem na sociedade que vai fazendo coisa dessa? 2021, estou dizendo, nem vou considerar o tempo de Jesus. O que Jesus tem com isso? Diz para mim. Refletimos. Que Jesus é esse que nós seguimos a vida, que faz essas coisas? O Jesus que nós temos na nossa cabeça é assim mesmo? Ele frustra tanto as nossas morais sociais nessa quantidade? Como é que nós temos nos comportado diante do tempo que a gente vive hoje, diante de um Jesus que se apresenta assim e diz que o reino de Deus é assim? Muito subversivo, vocês não acham, não? Muito fora da caixinha, vocês não acham, não? Como é que a igreja tem aparecido? Eu sei como pesada essa palavra. Ela não é fácil e muito menos de ser considerada. Como não foi para aqueles religiosos, para aquelas pessoas lá. Mas eu quero afirmar nessa noite: é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Um Jesus que não fez acepção de pessoas mesmo. No movimento dele, para quem até assistiu o religioso, ele acolhia donativos, generosidades, inclusive a respeito de mulheres herodianas. O problema de Jesus não era com quem tinha, o problema de Jesus não era com quem estava bem, o problema de Jesus não era deixar de fora quem não tinha e quem não estava bem. Deus veio e todos são filhos e filhas e criaturas amadas de Deus. Essa é a mudança que precisa acontecer. Deus é um modelo de pai que não paga segundo e não retribui segundo o bem ou o mal que é feito. Deus é um pai que ele é gracioso porque a natureza, e muitas vezes fizeram dele um Deus perverso, um Deus tirano, um Deus vingativo, um Deus sem paz. Não, ele não é assim. Jesus veio corrigir essas coisas. Jesus veio dizer que Deus chora, mas porque Ele ama todos os seus filhos e filhas, por quem Ele soprou, deu seu fôlego de vida, deu da sua vida, e espera que esses filhos e filhas possam desfrutar de todas as riquezas que Ele preparou, criou, trabalhou para que eles pudessem ter. Um pai que tem um coração inigualável, incomparável. Um pai que não retribui o mal com o mal. Um pai que não retribui o pecado com castigo e mais pecado. Mas um pai que, quando olha o pecado, diz assim: eu não te fiz para estar aí.
Eu não te criei para que fizessem isso também de você. Eu não estou aqui para que você viva nessa condição. Eu fico pensando como dói no coração de Deus, que ao ponto dele dizer assim, talvez a única saída é eu mostrar essa sociedade, né, que ela vai matar a mim mesmo por causa daquilo que ela acredita que é certo, por causa do modelo que ela acredita que está certo. E fizeram isso. Mataram a Deus, que a gente celebra todo primeiro domingo aqui, por causa da maneira de compreender as coisas. Você sabe que quando eu vi essa leitura, quando tem um pintor chamado Bretano, esqueci o primeiro nome, ele pinta um quadro, esse quadro aqui, dessa história, né? E foi aí que eu comecei a perceber algumas coisas naquela arte, onde ele colocava o filho mais velho meio que na sombra, ridículo, onde ele descrevia o que ele viu. E tem um autor cristão, não sei se agora eu vou pecar no nome dele, eu não fui, minha memória está falhando sobre isso, aonde ele muda a interpretação dessa ideia da parábola do filho pródigo para o Deus amoroso, porque os títulos já nos dão um viés de interpretação. Olha só, enquanto a tradição cristã deu o nome de parábola do filho pródigo, vocês sabem que todos os títulos não são textos bíblicos, são interpretação de quem traduz o texto, para ajudar a gente a achar o texto. Então, a tradição cristã foi construída em cima da ideia: esse é o filho pródigo, que desperdiça todas as coisas. E agora, eu estou estudando, francês, e aí eu fui pegar a Parole de Vie, Palavra da Vida, que é uma das traduções, e ela já traduz como parábola do Deus amoroso. Eu estou esperançoso. Se tem muita coisa na religião hoje que pode nos mostrar ainda uma tradição que chega até se perversa, há muita coisa também no meio do povo de Deus que ainda sinaliza a presença desse Pai amoroso, desse Pai que acolhe quem não tem direito, desse Pai que é capaz de chegar no submundo da sociedade, né? Eu acho que Jesus iria na Cracolândia. Eu acho que Jesus mesmo iria nos lugares mais desprezíveis desse mundo, e ele amaria aquelas pessoas e faria o que pudesse, o que tivesse ao seu alcance para livrá-los daquela situação. Eu acho que Jesus deixaria de estar muito dentro dos templos onde eu estou hoje, pregando para as pessoas que já estão salvas e que já estão resolvidas, talvez voltasse para as ruas, como fez no tempo dele. Eu penso assim. Mas eu penso que nós temos uma grande oportunidade de olhar de novo para os evangelhos e resgatar esse Jesus. Ele é muito melhor do que muitos pregados ali no decorrer da história. Muitas pessoas morreram e continuam morrendo em nome de Deus. Eu não consigo enxergar mais esse Deus. E Jesus diz, Deus mesmo diz: eu não quero mais essa antiga aliança, aonde eu escolhi um povo específico, aonde eu desprezei todo o resto da humanidade por causa desse povo, aonde eu fiz deles o queridinho do papai. Mas a nova aliança do meu filho, essa é uma aliança de graça. Essa é uma aliança que vocês vão me matar, mas eu vou dizer, vou acabar dizendo: o derramado do meu sangue, do meu filho, vai ser a salvação de vocês. Porque toda vez que eu olhar para ele, eu não vou ser capaz mais de olhar para a maldade de vocês, mas eu vou olhar pelo ato de amor que eu fiz por cada um de vocês. Isso vai ser maior do que os nossos pecados. Isso vai cobrir multidão de pecados. Porque eu sei que vocês não são capazes em si mesmos de me agradar. Mas se vocês entenderem a minha obra e pelo menos em arrependimento, como fez esse filho aqui, dizer assim: eu desperdicei mesmo, eu não sou bom mesmo, não. Tudo que o Senhor dá eu desprezo. A maioria das coisas que o Senhor fez para eu compartilhar, eu não quero compartilhar. Eu reconheço
meu pecado. Eu reconheço que toda a vida que o Senhor me deu, eu às vezes trago mais do que não, do que compartilho. Mas eu estou aqui. O Senhor me acolhe, o Senhor me aceita, o Senhor me quer de volta. Aleluia, Deus. E esse pai aqui diz assim: Senhor, tudo que é meu é teu. Nada na minha casa vai deixar de ser compartilhado de novo com você. Esse é o nosso Deus, irmãos e irmãs. E a gente pode sair daqui hoje com um olhar de paternidade espiritual diferente. Eu sei que o desafio é muito grande. Eu sei que ser uma igreja desse nível aqui é muito difícil. Mas Deus confirmou que a gente pode ser. Jesus entregou sua vida dizendo que a gente pode ser. Então eu gostaria de dizer para vocês assim, né? Que a gente pode acolher. Então, eu queria fazer mais reflexões, mas a hora já foi. Esses modelos de família, por exemplo, nuclear que a gente chama, pai, mãe, filho, nós não podemos restringir família a esse modelo. Tem muitas meninas aí, né? Meninas mesmo, que eu fui pastor numa igreja assim, que as meninas de 13, 14 anos toda hora pareciam grávidas na igreja. Um pai, inclusive, quando sua filha engravidou, falou assim: não quero, você não é minha filha, olha o que você fez com o nome da família. E Deus me deu a alegria de já ter essa leitura. E eu chegar para aquele pai e falar: é sério isso? Deus te deu esse poder de ser pai, e por causa de um ato que o Senhor não aprova, o Senhor vai abrir mão do que Deus te deu por causa disso? Será que não tem outro jeito do Senhor amar? Será que não tem outro jeito do Senhor ver para isso como uma grande oportunidade de agora talvez ser o pai que ela precisa e talvez pode não mentir? Por causa da sua maneira de esperar que ela responda ao seu patamar, ao seu nível. Ela não alcançou o seu nível, então não serve ser sua filha. Oi, irmãos, aquele homem ouviu. Nós não casamos aqueles meninos. Ela teve um filho na casa do pai dela. Eu vim embora, sabe? E depois de 2 anos eles nos ligaram, querendo que nós fôssemos lá naquele lugar para fazer o casamento daqueles meninos. Agora mais estabelecidos, o menino empregado, maior de idade, ela também, né? E até hoje estão casados. Sabe por quê? Nós mudamos o modo operante. A graça de Deus, no modelo de um pai bom, tomou conta de uma história que podia ser trágica, terrível. E Deus transformou aquela igreja, porque a partir daquela história nós começamos a educar aquelas meninas e dizer: vocês não têm que aceitar essa opressão de pelas esquinas, né? Viverem essa realidade. Quando vocês estiverem sendo assediados, contem para nós vamos lutar por vocês e com vocês. Quando vocês estiverem entre os seus namoros, vocês têm que entrar juntos no pacto, se resistir, no pacto resistir, porque isso não é uma boa ideia. Vocês não estarão preparados para toda a responsabilidade, paternidade e maternidade. Vamos mudar esse quadro. E foi uma bênção. Irmãos e irmãs, eu estou pedindo ao Senhor, né, que Ele me integre a essa sociedade, que me dê muito pouco ainda, porque eu acredito que Deus, sabe, ainda está aí, como esses jogos que nós vimos aqui hoje. Ele quer todo mundo, e a gente tem o privilégio, de repente, Jesus olhar para nós e falar assim: você sabe o que eu preciso de você? Você sabe o que eu te dei para você fazer acontecer? Faça acontecer. Faça acontecer. Porque Ele nunca vai deixar isso descoberto. A paternidade de Deus é boa, aprazível, agradável, acolhedora.
bendita, magnífica. Em sua soberania, Ele não ataca, Ele não destrói, Ele não usa de violência, mas em sua soberania, Ele usa de ensino, de admoestação, de boa disciplina. Ele, em sua soberania, Ele usa de misericórdia até nas gerações. Em seu amor, Ele entregou a si mesmo sem nenhum favor em troca. Esse é o nosso Pai. Se nós apresentarmos esse Pai a filhos e filhas sem pai, ou filhos e filhas que tiveram pais ruins e até violentos, não sei se você sabe das estatísticas, mas mais da metade das estatísticas dizem que crianças violentadas, não estou só falando de violência sexual, mais da metade de uma das pesquisas mostrou que são ligadas a famílias religiosas. Tem um negócio muito errado nesse Jesus, não no Jesus, mas na compreensão dele. Nós podemos mudar isso, ser essa igreja acolhedora. Eu vou abrir com vocês, desculpa ter avançado um pouquinho no horário, mas nós queremos trazer um projeto social para dentro da nossa igreja. Nós, tem um metodista que ele perdeu um espaço de atuação social e ele trabalha totalmente gratuito, e ele trabalha então com jiu-jitsu. Pastor, o senhor está falando de jiu-jitsu, acabando falando não violência, mas a violência era canalizada, não é o que a gente faz, o que a gente se prepara, e eu conversei com ele e ele disse: não, pastor, eu entro, levo toda a estrutura e vocês dão para nós o espaço. Eu acho que é uma porta aberta, talvez para quem lá não sabe controlar a violência, possa ter um espaço na igreja para aprender, que o esporte não é para violência, mas é para aprender lições a respeito de como a violência pode ser utilizada ou deixar de ser utilizada. Ou então, abusadores, inclusive, entenderem e achar outro lugar para colocar inicialmente sua violência, até tratar dela. E eu espero muito em Deus em orar para que essa porta se concretize definitivamente, para que nosso espaço aqui fechado a semana inteira abra oportunidade para um outro tipo de ensino. E eu já disse que, como pastor, estarei comprometido também nessa história. Amém? E eu peço que você ore em favor disso, para que seja uma porta que Deus está abrindo, ela abra e a nossa comunidade então possa ser espaço para a comunidade entrar e sair por essas portas, por esses espaços aqui, que eles sejam um espaço onde o Senhor possa fluir em meio às pessoas que a gente vai acolher. Não importa quem entre por essas portas, nós vamos estar acolhendo, ensinando e amando em nome de Jesus.